Neste vídeo vamos então acabar a nossa aula sobre tensões principais, que ficaram algumas coisas por dizer no último vídeo. Ora bem, se eu pegar então aqui na definição de tensão principal, desenvolvo o sustenido de tensão resultante pelo tensor das tensões transposto a multiplicar então pela direção normal ao plano de corte, e o objetivo, ora bem, é descobrir os valores próprios. Antes de descobrir os valores próprios, existe aqui esta equação, uma equação de terceiro grau, que me permite então descobrir quais é que são estes valores próprios, cuja incógnita é este sigma. Vão surgir aqui os invariantes das tensões, que são estes coeficientes da nossa equação de terceiro grau. Estes chamam-se invariantes porquê? Porque calculados para qualquer tensor das tensões definido em qualquer sistema de eixos vão ser iguais. Ora bem, temos então aqui quais é que são estes três invariantes. O primeiro, que eu considero o mais importante e que realmente é preciso saber, os outros dois é um bocado mais curiosidade. Este primeiro então é o traço do tensor das tensões. Depois temos aqui este segundo invariante, que vai ser o meio do traço, ou meio do quadrado do traço do tensor das tensões menos o traço do tensor das tensões ao quadrado. E vai dar isto. E depois o terceiro invariante, que é o determinante tensor das tensões. O interessante que podemos fazer é mesmo testar aquilo que eu disse. Eu disse que os invariantes vão ser iguais, calculados para qualquer do tensor das tensões definido em qualquer sistema de eixos. Ora bem, lembrem-se destes dois tensores das tensões que nós definimos, aqui no sistema de eixos inicial, depois aqui neste sistema de eixos cujas direções eram as direções principais. E reparem, vamos só testar o primeiro invariante, que é o traço da matriz. O traço da matriz aqui é 12 mais 35, que dá 47, e o traço da matriz aqui vai ser 46,57 mais 0,43, que também dá 47. Como podemos observar, então, os invariantes mantêm-se invariáveis qualquer que seja o sistema de eixos que está representado, o tensor das tensões. Até este ponto já falámos, no caso das tensões principais, como é que nós obtemos os valores máximos para as tensões normais, que vai ser, então, o valor máximo vai ser o sigma 1, o valor mínimo vai ser o sigma 3. Resta-nos descobrir como é que nós determinamos a tensão de corte máxima, que vai estar relacionada quer com as direções principais, quer com as tensões principais. Podemos voltar aqui ao nosso exemplo em que temos uma placa a ser tracionada axialmente. Ora bem, como já tínhamos visto, o tensor das tensões vai ser definido apenas nesta componente. Vai ter então componente da tração, e as outras componentes todas vão ser zero. Para quem tiver dúvidas também pode meter na calculadora, mas isto implica que os valores próprios desta matriz vai ser sigma1 igual a sigma xx, e depois o sigma 2 vai ser igual a 0 e o sigma 3 vai ser igual a 0. Ora bem, isto também é claro, mas para quem tiver dúvidas também eu posso fazer que as direções principais vão ser então os versores deste nosso sistema de eixo, esse 0. Como nós podemos ver. Ora bem, então o que vamos fazer vai ser, aqui nesta nossa animação, nós vamos começar com esta direção principal, com esta direção normal, ou seja, esta nossa primeira normal vai ser esta direção principal, e vamos percorrer todas as normais até chegar até chegar à segunda direção principal, e vamos constatar que com a tensão de corte. Como podemos ver, à medida que ele se aproxima da bissetriz daquelas duas direções principais, a tensão de corte aumenta até chegar a um valor máximo, e de seguida volta a diminuir até à segunda direção principal. Ora bem, o que vai acontecer então é que a nossa direção da tensão de corte máxima vai ser dada então por isto, pela primeira direção principal, multiplica mais ou menos esta, e como tem que ser um versor que tem norma 1, dividimos então pela norma do vetor. Ora bem, eu posso dizer que meio que cometi um erro de propósito, porque nós aqui estamos apenas a analisar o que acontece entre as duas direções principais, e vemos claramente que
entre essas duas direções principais, onde ocorre a tensão de corte máxima, é para esta direção principal. Contudo, para nós termos a tensão de corte máxima naquele ponto, considerando as três direções, nós vamos ter que olhar para o σ1 e para o σ3. Porquê? Porque este é o valor máximo e este é o valor mínimo. Neste caso, nós meio que podemos dizer que é a mesma coisa, porque o σ2 é igual ao σ3, ou seja, nós se quiséssemos até podíamos trocávamos isto, depois acertávamos para ver aquela regra do produto vetorial e podíamos fazer assim desta maneira, e a tensão de corte máxima era aqui neste sítio onde aparece na animação. Muito bem, então nós vamos poder fazer de maneira sistemática que a tensão de corte máxima vai ser então σ1 menos σ3 dividido por 2, e nós vamos ver isto a seguir através do círculo de Mohr, o porquê de ser assim. Repara que o que nós usamos é sempre o maior dos valores próprios, ou seja, o maior das tensões principais e o menor das tensões principais, σ1 e σ3 respectivamente, e depois a direção normal para a qual esta tensão de corte máxima vai ocorrer vai ser então a bissetriz das duas direções principais associadas ao σ1 e ao σ3. Ora bem, N1, depois podemos fazer mais ou menos N3, porque simplesmente ia dar o vetor ao contrário, com uma direção ao contrário, com sentido ao contrário, que seria a mesma coisa, e como este tem que ser, como esta normal tem que ser um vetor unitário, dividimos então pela sua. Lembrem-se que nós, através daquela animação que vimos, quando temos já as duas direções principais, sabemos que a tensão de corte vai surgir então, entre aspas, a meio do caminho entre essas duas direções principais, como nós vimos na animação. Ora bem, vamos utilizar aqui o círculo de Mohr para provar estes dois conceitos, como obtemos a tensão máxima e também esta direção. Reparem, vamos ter aqui o tensor das tensões definido num ponto arbitrário, e este vai estar definido no sistema de eixo principal, ou seja, os versores são as direções principais, daí termos apenas uma matriz diagonal. Ora bem, eu vou fazer o círculo de Mohr com esta parte da matriz, ok? É como se eu definisse uma nova matriz com estes valores. Porquê? Porque sei que é aquele círculo que vai ter um maior raio, ok? Porque temos aqui o valor máximo e aqui o valor mínimo, e eu sei que este raio é dado por σ1 menos σ3 a dividir por 2, ou seja, este raio vai ser máximo quando eu considero então esta matriz. Esta aqui não faz parte da matriz. Muito bem, aqui nesta posição vemos que a tensão de corte é 0, mas se eu quiser a minha tensão de corte máxima vai ser dada então para esta posição. É como se eu rodasse assim aqui neste sentido, ok? Fico assim com esta cena e rodei 2θ. Repara, podemos já ver o valor. O valor da tensão de corte máximo então equivale a este raio, que isto aqui é um raio, certo? E este raio, como nós vimos, é σ1 menos σ3 a dividir por 2. Pronto, já temos então o valor da tensão de corte máximo. Ora bem, e nós tivemos que rodar no círculo de Mohr um ângulo equivalente a 2θ para obter então a tensão de corte máximo. Isso vai corresponder a rodarmos o nosso sistema de eixo. Este aqui está o principal e esta aqui vai ser aquela que nos vai dar a normal que corresponde à tensão de corte máximo, ou seja, a direção de corte máximo, e vemos que está a 45 graus da primeira normal e também, por conseguinte, a 45 graus da segunda direção principal. Daí então nós fazemos assim desta maneira, que ela vai estar a meio das duas direções, que basicamente é fazer a bissetriz destes dois vetores, que é somar os dois vetores, e depois, como queremos um vetor normal, um vetor unitário, é dividir então pela sua normal. Ora bem, vamos ver agora o conceito de tensões principais secundárias. Nós vamos imaginar, por exemplo, um ponto P qualquer, que este cubo elementar que está a representar esse ponto e que tem, por exemplo, todas as componentes de tensores das tensões. Não há nenhuma componente que é nula. E um objetivo, ora bem, o que vão ser as tensões principais secundárias? Vão ser tensões principais, mas em que se anula apenas uma componente de corte. Por exemplo, eu quero anular a componente tau yx e tau xy, que é igual, né? Se eu quero anular esta componente, então o que é que eu tenho que fazer? Eu vou efetuar uma rotação de eixos sobre a componente que não está, não aparece aqui nestes índices, que vai ser então a componente Z, ou seja, eu vou efetuar uma rotação θ deste sistema de eixos até que o que aconteça é que estas tensões que estavam aqui desapareçam.
ok? Quando eu chego aí, obtenho então estas tensões principais, que chamam-se tensões principais secundárias. Basicamente o que eu fiz foi anular uma componente de corte. Normalmente, para determinar estas tensões principais secundárias, nós recorremos ao círculo de Moore. Para quem não percebeu muito bem como é que se utiliza o círculo de Moore, vai ter um vídeo na descrição a explicar o mesmo. Reparem, eu não vou agora explicar como é que se utilizaria a tensão principal para as tensões principais secundárias do círculo de Moore, mas basicamente era se eu queria anular uh, este, este elemento, eu ia pegar então aqui nesta matriz, ia fazer um círculo menor com esta matriz e ia ver qual é que era o ângulo θ de maneira a achar então as tensões principais secundárias e anular a tensão de corte. Vamos ver aqui o conceito de estado plano de tensão e basicamente é quando as forças de volume e de superfície são todas paralelas a um plano. Aqui neste caso é o plano x ou y. Também é aquele tipo de casos que nós temos vindo a analisar naquelas animações que eu tenho feito, em que na direção z tudo que tem o índice z é nulo. Na direção z não temos forças a atuar. Daí também vem que em qualquer ponto a direção z vai ser uma direção principal associada então a uma tensão principal nula. Aqui neste caso eu não representei tal xy, mas isto é uma coisa genérica. Algo que é muito decorrente também aplicar num estado de plano de tensão é pegar aqui na parte não nula da matriz, fazer uma matriz 2x2 e fazer a construção de Moore com essa matriz. Temos aqui as várias fórmulas que nos dão a variação do σx, do σy e do tau xy, yx em função do θ, ou seja, em função com que nós rodamos aqui estes eixos. O objetivo era então determinar as tensões principais e consequentes direções principais. Ora bem, eu sei que σ1 e σ2 vão estar aqui nestes pontos, ou seja, σ1 vai ser a distância até ao meio mais este raio, ok? Isto aqui é o raio do círculo de Moore. Depois o σ2 vai ser a mesma coisa, só que em vez de somar vamos subtrair o raio. Para saber as direções principais, elas vão ser dadas então por esta expressão. Ora bem, eu sei que daqui para aqui vai 2θ. Se eu fizer, sei que a tangente de 2θ vai ser então igual a isto. Aqui consigo tirar o θ, que é o ângulo que este sistema de eixo tinha que rodar para então irmos para um sistema de eixo principal, e obtemos então as direções principais através desta metodologia. Também é importante analisar qual é que é o conceito de tensão hidrostática e de tensão de desvio. Ora bem, nós vamos poder dividir o nosso tensor das tensões em duas componentes, a componente de tensão hidrostática e a componente de tensão de desvio. O estado de tensão hidrostática, como podemos ver aqui, está associado então a uma variação de volume sem distorção. A distorção é provocada por tensões de corte. E como nós podemos ver aqui, no nosso estado de tensão hidrostático, nós não vamos ter tensões de corte. Como é que calculamos esta tensão média que aparece aqui? Ora bem, a tensão média vai ser 1/3 do traço do tensor das tensões original, certo? Ou seja, nós vamos somar os elementos de diagonal, dividimos por 3 e obtemos então a tensão hidrostática barra tensão média e definimos então a sua matriz correspondente. Depois, a tensão de desvio é aquilo que sobra. Primeiro, reparem que o traço desta matriz, a tensão de desvio vai ser 0. Depois, que é uma distorção sem variação de volume, ou seja, para aqui vem a variação de volume sem distorção, para aqui vem a distorção sem a variação de volume. Repara, basicamente é simplesmente completar o que falta para chegarmos então ao tensor das tensões, a chegar ao tensor das tensões e subtrair pelo estado de tensão hidrostático. Muito bem, também convém perceber o que é esta tensão de corte octaédrica. Antes disso, vamos ver o conceito de face octaédrica. Vai ser aquela face cuja versão normal, neste caso até vão ser 8 faces, cuja versão normal tem o mesmo ângulo relativamente a cada um, e agora reparem, dos eixos principais, ok? Por isso é que tem aqui N1, N2, N3, é dos eixos principais de tensão, ou seja, temos que calcular primeiro as direções principais e só depois é que então falamos de faces octaédricas. Repara aqui numa coisa também, este versor normal vai ser definido então 1 sobre raiz 3, porque é um versor, tem norma unitária, e depois eu posso meter aqui mais ou menos em cada componente, daí aparecer então as 8 faces. Como é que calculamos então esta tensão de corte octaédrica? Primeiro vamos buscar o valor da componente octaédrica, ok?
Para isso aplicamos isto. Sabemos também que o valor da tensão, ou seja, o módulo da tensão resultante octaédrica é dado então pelo módulo produto entre o tensor das tensões transpostas a multiplicar por este versor octaédrico, e depois também sabendo que por construção vetorial temos que o módulo da tensão resultante ao quadrado é igual ao módulo da componente normal mais o módulo da componente de corte, obtemos então que o módulo da tensão octaédrica vai ser dado por esta expressão. Em alternativa, se não tivermos acesso às tensões principais, também conseguimos calcular a tensão de corte octaédrica através do tensor das tensões definido no sistema de eixos base através desta expressão que vemos aqui. Ora bem, isto é tudo acerca das tensões. Depois na próxima aula já começamos com as deformações infinitesimais. Espero que tenham aprendido mais alguma coisinha e até ao próximo vídeo.